Saudações, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, aqui no seu canal de eleição Vilanculo TV. Dizer que este programa tem como missão levar dicas de saúde até a si. E para você que nos vê pela primeira vez, aproveita a se inscrever no nosso canal para não perder cada programação que tem passado aqui no canal Vilanculo TV. Eu sou Elídia Bernardo e, como sempre, tenho trazido aqui dicas de saúde para si. E para o dia de hoje temos um tema muito especial, que é saneamento do meio. E para tal tenho um convidado muito especial, que ele responde pelo nome de Cláudio Simbini, que é formado em engenharia rural e é especializado em água e saneamento. Saudações, jovem Cláudio Simbini, seja bem-vindo ao programa e aproveita a cumprimentar os nossos telespectadores. Muito boa tarde. Começo por saudar a todos que nos assistem neste momento. Agradecer também a oportunidade que me foi dada, não é? De estar aqui convosco. Agradecer a todos da Vilanculo TV pela força e trabalho que tem feito rumo ao desenvolvimento de Vilanculos. Muito bem. Bem disposto para conversarmos em torno deste tema? Estou muito disposto, estou bem disposto. Muito bem, exatamente. Aí ficaram algumas palavras do nosso convidado, que ele está bem disposto para lhe passar todas as dicas relacionadas com o saneamento do meio ambiente. Fique ligado até no final do nosso programa. E a primeira pergunta é: o que é saneamento do meio? Quando se trata ou quando se fala de saneamento do meio, fala-se de conjunto de medidas ou ações que visam melhorar a qualidade da vida das pessoas, promovendo a saúde, o bem-estar do meio ambiente também. Essas medidas que se falam, essas ações, trata-se de abastecimento de água, tratamento de esgoto, limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos, falamos também de drenagem urbana e entre outras ações que são feitas, que visam promover o bem-estar das pessoas de modo a prevenir as doenças que, na falta desses, podem aparecer. Exatamente. A pergunta que tenho muito que as pessoas me fazem muitas vezes é: qual é a relação que existe entre o saneamento do meio e a saúde pública, assim que é? Conforme eu estava a dizer, Sim. O saneamento do meio consiste em um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele previne doenças, promove a saúde e o bem-estar dessas pessoas. Ao passo que saúde pública, estamos a falar de atividades que são executadas que promovem o bem-estar social, mental e físico das pessoas. Eu posso começar por dizer que a saúde pública é o campo de atuação de saneamento. Sim. Não vai se falar de saneamento sem se falar de saúde pública. A saúde pública é um campo de atuação de saneamento. Por quê? Porque falamos de saneamento do meio, estamos a falar do meio ambiente, estamos a falar também de lá dentro, de saúde pública. O bem-estar das pessoas está relacionado com isso, que é saúde pública. Então, esses dois termos são intimamente ligados entre si. Sim. Exatamente. E quais são as doenças que podem ser causadas por falta do saneamento do meio? As doenças que podem ser causadas por falta de saneamento do meio são várias. Dentre elas, cito cólera, hepatite A, febre tifoide, temos giardíase, temos amebíase, temos parasitoides, temos também disenteria bacteriana, entre outras doenças. Exatamente. Como essas doenças são transmitidas? Ou por outra, como é que passam do meio para os seres vivos ou para os humanos? Essas doenças, por sua vez, são transmitidas, a maioria delas, por via oral fecal.
O que isso quer dizer? Que a maioria dessas doenças estão presentes nas fezes humanas ou dejetos humanos. Então, através de algum contato ou algum vetor, acabamos por contaminar essas doenças ou acabamos por contrair essas doenças. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, quando nós vamos à casa de banho, conforme eu estava a dizer, tem algumas bactérias ou vírus que estão presentes nas fezes humanas. Então, usas a casa de banho, não lavas as mãos adequadamente, as mãos já estão contaminadas com esse vírus, depois entra em contato com alguma superfície de algum objeto, posso te pegar, você também já está contaminado. Depois vai fazer o quê? Vai consumir alguma coisa sem passar primeiro a lavagem das mãos. Isso praticamente acaba transmitindo essas doenças. Então, querendo dizer que com a chegada do coronavírus, com essas medidas que temos observando ultimamente, pode vir a ajudar a aumentar o processo do saneamento do meio? Sim. Por exemplo, a higienização das mãos. É um processo que já vinha-se falando antes de Covid-19, mas agora, já com Covid-19, passou a ser uma prática mais assim feita, mais abrangida, não é? Diria eu que sim, isso influencia positivamente já naquilo que é a melhoria do saneamento, não é? Olhando apenas para a higienização das mãos. Não basta só higienizar as mãos, tem outras práticas que devem ser feitas para que esse saneamento também possa estar adequado, não é? Exatamente. Tenho conhecimento, eu sei que também o querido telespectador que neste momento nos vê é um grande produtor de lixo. Diariamente nós temos produzido muito lixo nas nossas casas. A pergunta que fica é: qual é o ideal tratamento deste lixo que é produzido nas nossas casas? O ideal tratamento do lixo que nós temos produzido nas nossas casas, eu diria que todo o lixo, a maioria do lixo, o destino final tem que ser aterro sanitário. Mas tem lixo que também pode ser reciclado, pode ser reutilizado. Então, nas nossas casas, eu vou falando aqui algumas medidas que podem minimizar o número ou quantidade de resíduos sólidos que nós podemos ter nas nossas casas. Então, porque nem todo lixo deve ser descartado. E nem todo lixo deve ser juntado ao lixo comum, posso assim dizer. Existem, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias. Eu acredito que nas nossas casas temos esses resíduos. Eles merecem um tratamento especial, pois eles são considerados resíduos ou lixo perigoso, porque contém nelas algumas substâncias químicas, como o caso de metais pesados, que ao entrar em contato com o homem ou com o meio ambiente, acaba lesando, não é? Estamos a falar, por exemplo, o meio ambiente pode contaminar o lençol freático, para as pessoas pode lesar. Existem muitas doenças que pode ter através de contato, por exemplo, com vidro de lâmpada fluorescente, porque contém lá dentro daquela lâmpada o mercúrio, e é um metal tóxico e altamente perigoso. Então, nas nossas casas, o que é que deve-se fazer? Nós temos que separar esses resíduos. Nós podemos separar esses perigosos, por exemplo, estarem num único sítio, e geralmente existem algumas empresas que dedicam-se na reciclagem desses produtos. Não é? Mas para a lâmpada fluorescente, eu acredito que aqui no nosso país ainda é um desafio. Sim, não é? ainda é prematuro. Não conheço nenhuma empresa que está intimamente ligada a isso, mas para pilhas, lâmpadas, pilhas e baterias, estão toda hora as pessoas a cantar ali na rua, sim. à procura desses resíduos. Então, são essas pessoas que devem recolher esses resíduos, porque eles já têm um tratamento especial, ou são levados de novo à fábrica e assim sucessivamente. Falando nesse ponto, eu tenho visto muitas pessoas que
mesmo com essa oportunidade que os nossos companheiros, os nossos irmãos têm pedido de casa em casa para a recolha dessas baterias e essas outras coisas, mas algumas pessoas ainda se recusam em dar esse lixo. E qual seria um conselho para essas pessoas que ainda têm essa ideia de reservar coisa que não vai servir para nada? Hoje em dia, graças a Deus, temos a maior parte, pelo menos nas cidades ou nos postos administrativos, temos corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, temos painéis solares. Então, a bateria não vai funcionar. Digo, a bateria só vai ficar lá em casa e não vai funcionar para nada, apenas está lá armazenada. E aqui temos o nosso convidado que está a explicar uma coisa muito importante. E para facilitar a sua compreensão, vou pedir para que... 3 minutos. Vou pedir para que ele explicasse como é que pode impactar de uma forma negativa armazenar esse tipo de material dentro da sua casa. Bom, estar só armazenado dentro de casa não está lá a dar um impacto negativo, não é? Mas à medida que abrimos ou queremos ver o que tem lá dentro, porque os metais estão lá dentro do resíduo, não é? Sim. Porque quando já não funciona, já estamos a descartar, significa que nós já não temos nenhuma utilidade com aquela coisa, não é? Então, os impactos negativos estão ligados ou acontecem à medida que nós abrimos o resíduo, queremos talvez tentar tirar alguma coisa lá dentro, é quando já vamos entrar em contato com esse resíduo e que já pode trazer danos tanto à saúde pública assim como ao meio ambiente. Ok. Sim, sim. Muito bem, estimado telespectador, está a acompanhar o programa Mais Saúde aqui no canal Vilanculo TV. Para já vamos sair para uma breve pausa e voltamos para dar continuidade à nossa conversa com o nosso convidado especial, que é o Cláudio Simbini, formado em Engenharia Rural e é especializado em água e saneamento. Até já! Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19: febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se do que remediar. Proteja-se! Cá estamos de volta para a segunda parte e última do nosso programa Mais Saúde, aqui no canal Vilanculo TV. Antes mesmo do nosso intervalo, o nosso convidado falava acerca do ideal tratamento nas casas ou nas nossas casas. E vou pedir para que dê continuidade. O que seria isso na prática? Como devemos tratar o lixo nas nossas casas? Muito obrigado de novo. Vou dar continuidade, não é? Falar algumas coisas, algumas práticas que devem ser feitas para tratar o lixo nas nossas casas. Dizia eu que temos que ter modos adequados de separar os resíduos perigosos. Falava de pilhas, lâmpadas fluorescentes e baterias, para que esses não sejam juntados ao lixo comum. Que haja alguma empresa ou
sempre tem aparecido pessoas que, em busca desses resíduos, nós temos que dar a essas pessoas, pois esses resíduos não devem ser tratados de maneira inadequada, porque podem trazer impactos tanto para a saúde pública, assim como para o meio ambiente. Para além disso, também temos que tratar o lixo orgânico ou resíduos orgânicos. Esses, por sua vez, nós podemos aproveitar fazendo a compostagem. Estamos a falar de restos de papéis, esses das árvores. Estamos a falar de restos de comida. Tudo aquilo que é orgânico pode-se usar para compostagem. E esse produto formado pode-se usar para a agricultura. Então, é uma forma também de tratar esses resíduos. Mas não só, o lixo orgânico, por sua vez, pode ser colocado numa cova. Esse, por sua vez, não tem nenhum impacto. Ele irá até fortalecer o solo, não é? Poderá servir como fertilizante orgânico. Olhando isso, também temos que evitar alguns, posso dizer, caixas ou resíduos descartáveis, porque aumentam o número de resíduos dentro das nossas casas. Temos que sempre optar por alguns resíduos que não acumulem mais caixas ou resíduos descartáveis, porque vão sempre encher aquilo que é o número ou a quantidade desses resíduos. Temos que sempre que possível procurar alguns resíduos não descartáveis, com vista a reduzir a quantidade desses resíduos. Temos também que dar a reutilização dos resíduos nas nossas casas. Temos que reutilizar. Temos as garrafas, por exemplo, eu posso dizer um exemplo muito simples, garrafas de maionese, por exemplo, depois de usar. As pessoas fazem o quê? Geralmente lavam, colocam lá óleo, ao invés de deitar no lixo, pode dar uma nova utilidade. Isso sim é uma das práticas que nós temos que se aliar nela para reduzir ou tratar de uma forma geral os resíduos, porque nem nas nossas lixeiras, as nossas próprias lixeiras, onde nós depositamos lixo, que é uma maneira inadequada, falando nisso, de disposição de lixo, estão sempre cheias, não é? As nossas lixeiras estão sempre cheias. Então, quando nós aumentamos ainda mais a quantidade desses resíduos, estamos a criar mais impactos, tanto para a saúde pública, tanto para o meio ambiente. Então, as boas práticas que nós temos que adotar nas nossas casas é sempre reduzir, separar os que são perigosos. Para os resíduos orgânicos, nós podemos fazer a compostagem. Também pode-se fazer o processo de biodigestor, embora é um pouco mais complexo com esses resíduos. Então, essas são algumas práticas que nós podemos adotar nas nossas casas para tratar esses resíduos. Falando nisso também, dizer que a queima e cavar ou deitar o lixo numa cova não são as práticas recomendáveis. Então, nas nossas casas tenho visto muito isso, pois lá nós deitamos, por exemplo, plástico. O plástico leva muitos anos para deteriorar-se, leva muito tempo e por vezes nem acaba anos mesmo sem necessariamente desaparecer. Então, isso também estamos a aumentar impactos para o meio ambiente. Exatamente. Estimado telespectador, estamos aqui no nosso programa Mais Saúde, aprendendo acerca do saneamento do meio. Tenho conhecimento de que existem aquelas famílias que nas suas residências já não têm mais espaço para depositarem o lixo, optam em depositarem o lixo nas vias públicas. Como deve ser feito ou como deve ser feita a administração do lixo nas vias públicas? Ou qual será qual é o tratamento ideal do lixo nas vias públicas? Geralmente o lixo nas vias públicas, quem se encarrega de cuidar tem sido as autarquias locais, falo do município ou governo local desta zona ou distrito. Mas falando mesmo em termos práticos, nós mesmos, somos nós que produzimos esse lixo, somos nós que produzimos esses resíduos, nós é que deveríamos gerir de boa forma esses resíduos. Por exemplo, essa prática de deitar o lixo nas vias públicas espalhado é uma prática inadequada, não pode-se fazer isso.
Mas eu diria que a educação ambiental seria o ideal para melhorar a situação das vias públicas. Por quê? Porque as pessoas, acredito que muitas não conhecem os impactos do lixo na saúde da própria pessoa, saúde pública ou no meio ambiente. O lixo tem vários impactos. Falo de doenças, são muitas doenças. Essas doenças que comecei por citar aqui, muitas delas provêm dessas práticas que os nossos munícipes aqui fazem, deitando lixo nas vias públicas, e isso cria mesmo ou prolifera essas doenças aqui que nós estamos a falar. Então, uma boa forma disso é consciencializar as pessoas a saber que, ao deitar o lixo aqui, estou a contribuir para o aumento das doenças. E, em outras palavras, posso dizer que estou a contribuir para aumentar despesas ao governo. Por quê? Porque quando a pessoa vai lá no hospital, está com malária, está não sei com que doença relacionada ao saneamento, as despesas estão a aumentar, porque está lá a consumir os comprimidos ou não sei o quê, que são despesas que o governo faz, pois o saneamento não é feito de boa forma. Nós mesmos é que negligenciamos essas práticas e isso impacta mesmo na economia. Então, a boa forma é educar as pessoas para conhecer as boas práticas de gestão desses resíduos. Saber que se eu tenho aqui um plástico, eu devo deitar num lugar, como é que é? Um lugar adequado. Geralmente nós conseguimos ver nas vias públicas tambores que estão lá colocados pelos agentes do município para nós colocarmos o lixo ali de forma adequada. Mas nós não temos feito isso. Tenho visto muitas pessoas consumiu o pacote de bolacha, lançou, e esse lixo acaba se multiplicando, e quando chove isso agrava ainda mais a situação. Então, a educação ambiental é uma das formas de consciencializar as pessoas a saber ou a conhecer os impactos desses resíduos na saúde pública, assim como no meio ambiente. Falando também de gestão integrada desses resíduos. Gestão integrada é a gestão participativa de todos. Nós, como produtores de resíduos, temos que participar na recolha, na limpeza dessas áreas, todos nós, sem exclusão de nenhuma classe, de classe baixa até classe alta. Acredito eu que todo mundo produz resíduos. Então, para que as nossas vias públicas estejam limpas, tem que ser nós todos a limparmos essas vias. Nós todos temos que estar lá a cuidar, ver o outro a deitar o lixo no chão, ter coragem de dizer que não, essa prática não é adequada. O lixo tem que ser deitado assim e, se calhar, acredito eu que tenha nas vias alguns tambores com a devida identificação. Aqui é para vidros, aqui é para plásticos, para esses processos poderem ajudar nas etapas subsequentes, que é, por exemplo, a reciclagem. Assim, existe uma empresa que faz a reciclagem, ela já para além de chegar na lixeira, ou como nós temos aqui as nossas lixeiras, não é? Ter que ainda procurar por resíduos que ele vai reciclar. Chega lá, já tem os resíduos já num lugar, e isso facilita também o trabalho do pessoal da reciclagem. Muito bem. Aqui, pelo menos na cidade de Vilanculo, tenho observado que nas nossas praias estão sempre limpas, mas tem algo que está a falhar nos rios. Tenho visto muito lixo nos rios. O que está a falhar? Somos nós que damos aquele lixo ali. O homem que destrói a natureza, o homem que sempre tem feito algumas práticas que não são saudáveis para o meio ambiente. Então, está a falhar mesmo a educação. As pessoas não têm noção do que estão a fazer. A pessoa consumiu, mas não tem em mente qual é o impacto daquilo. Acredito que, está a ver, por exemplo, aquela garrafa de Frost. Sim. Ao enterrar aquela garrafa, você pode levar 100 anos. Você volta a cavar, vai apanhar a mesma garrafa, no mesmo formato. Então, está a ver o que é isso. A pessoa não tem noção. Se todo mundo que consome Frost ou não sei o quê, enterra aquilo, como é que seria? Não é?
o solo já fica saturado de alguma forma. Aquilo foi feito com alguns químicos e acabam contaminando o lençol freático. O lençol freático daqui de Vilanculo não é muito assim profundo, não é? E a maioria de nós todos aqui consumimos água subterrânea. E quando contaminamos o lençol freático, estamos a consumir água contaminada. Exatamente, falando em lençol freático, numa linguagem simples, para que o nosso telespectador possa perceber o que seria. Talvez eu não tenha uma definição assim tão científica, mas vou dar um exemplo. O lençol freático é aquela camada de separação entre a terra e a água dentro do subsolo. Aí é onde nós começamos a apanhar a parte líquida, aquela separação. É aí onde é o lençol freático. Então, querendo dizer que na medida que o ser humano ou o humano inteira aquele resíduo químico, vai se interligar com o recurso hídrico, que é a água? Depende do nível do lençol freático. Tem zonas onde o lençol freático está mais profundo e tem zonas onde o lençol freático está mesmo perto, não é? Posso assim dizer. Cavas um pouco, já atinge-se o lençol freático. Então, à medida, por exemplo, vou dar um exemplo de latrinas caseiras. Aquelas nossas latrinas caseiras, em algum momento contaminam sim o lençol freático, dependendo de que nível ele está dentro do subsolo. Então, também não tem sido uma boa prática. Tem-se aconselhado agora a usar fossas sépticas, embora os serviços de saneamento ainda não estão disponíveis para todos. Ainda é um desafio, tanto para o governo, tanto para a população em geral, posso assim dizer. Tenho uma pergunta, não sei se é adequada para... Deve ser adequada. Deve ser adequada. Sim, muito sim. bem. Existe uma hipótese de um certo lixo influenciar de uma forma negativa para a fertilização do solo? Desculpa? Eu perguntava, existe uma hipótese ou uma chance de um certo lixo ou um tipo de lixo vir a influenciar de uma forma negativa para a fertilização do solo? Sim. Por exemplo... Vamos para... Mas pelo menos disse sim. Essa gravação atende muitas barras. Corta. Sim, existem resíduos que podem contribuir negativamente na fertilidade do solo. Falo de resíduos que contêm substâncias químicas. Quando entram em contato com o solo, contaminam o solo e praticamente eliminam alguns animais que vivem no subsolo que contribuem diretamente para a fertilização do solo. Falo de minhocas, mais outras substâncias ou outros animais que vivem no subsolo. Então, quando esse resíduo entra em contato com o solo, contendo esses químicos, elimina aqueles animais. Então, praticamente, aquele solo fica sem aquelas bactérias que influenciam na fertilização do solo. Então, existem sim esses resíduos que podem influenciar, sim. Muito bem, caríssimo telespectador, está a acompanhar o programa Mais Saúde. Para você que tem algumas dúvidas que pretende ou queira que sejam esclarecidas, pode deixar nos nossos comentários. Nós vamos fazer o devido esclarecimento destas questões. E para já, tenho aqui uma questão para o nosso convidado, e antes da questão eu vou dizer para si que nos acompanha neste momento que o plástico tem sido o pior inimigo do planeta. E por isso a minha questão é: como fazer a gestão do plástico? Temos muito plástico. Exatamente. Então, acredito que tem notado, ou talvez nos plásticos tem aí um símbolo de reciclagem, não é? Sim. Sim.
os nossos plásticos, geralmente o destino final deles é voltar à fábrica. Já tem muitas empresas que trabalham com esse aspecto de reciclar o plástico. Então, a melhor forma mesmo é reutilizar o plástico. Quando já não tem proveito, vai para a reciclagem. Mas o que acontece? Nos nossos, onde nós acondicionamos o lixo, falo de tambores, baldes de lixo que são colocados nas vias públicas, não tem ali a devida identificação desses resíduos. Para nós conseguirmos separar aqui plástico, aqui outra coisa. E as pessoas também não estão conscientes de que esses resíduos devem ser mesmo separados. Isso acaba influenciando. Nas nossas lixeiras, está lá cheio de plástico. Agora, e damos mais trabalho a quem tem esse papel de reciclar esse plástico. Então, a única forma mesmo de lidar com plástico é reutilizar sempre que necessário, mas depois disso tem que ir para a fábrica para poder se reciclar, poder se refazer um novo plástico, assim que é. Exatamente. E aquele hábito que temos lá nas nossas residências, para aqueles que não usam fogão a gás, aqueles que usam lenha ou carvão vegetal, será que a prática de usar o plástico para acendermos o lume é uma prática favorável para a nossa saúde? Não. Favorável não. Porque naquele momento acredito que inalamos aquele fumo que sai ali e isso não é bom para a nossa saúde. Não é bom. Se for a perceber, o plástico é derivado do petróleo. Não é? Nós não podemos estar sempre inalando aquele... Isso acaba nos afetando, embora isso pode não se refletir agora. Mas quando já a idade começa a ficar avançada, né? Quando, por vezes, dói isto, tem problemas disso, problemas respiratórios, e já não sabemos de onde surgiram essas doenças. Não é boa prática, porque se fosse boa prática, ia se aconselhar sempre a queima do plástico. Mas não é isso. Não se aconselha a queima do plástico. Aconselha-se a reciclagem, não é? Ou a reutilização, ou dar uma nova utilização, não é? Se calhar quer amarrar alguma coisa, tenta amarrar ali. Se for a perceber, esses de canalização usam muito plástico. Sim, sim. Quando sim, não sim. tem etaflon, não é? Sim, etaflon para enrolar. Plástico. E aquilo, em algum momento, acaba sendo favorável, porque estão a reduzir, não é? Sim, estão a reciclar. Sim, exatamente. O então, plástico. Tem sido... Aquilo não é boa prática. Nós podemos achar que estamos a reduzir, sim, mas não é uma boa prática. Aquilo influencia negativamente na nossa própria saúde. Na nossa própria saúde. Nós podemos até não... naquele momento aquilo não se refletir, mas em algum momento tem impactos na nossa saúde, porque estamos a inalar um produto tóxico, um produto químico que não sabemos quais serão os efeitos dentro do nosso organismo. Muito bem. Ao decorrer do nosso programa, falou-se muito da separação do lixo. Então, para aquele que nos vê neste momento, qual é a melhor forma que ele pode levar ou pode usar para sensibilizar os familiares a fazer esse ato de separação do lixo? A separação de lixo tem que começar de onde nós colocamos os nossos recipientes para armazenar ou para acondicionar o nosso lixo. Por exemplo, eu vou falar muito das vias públicas, porque nas nossas casas, nós podemos até separar, mas isso tem mais impacto nas vias públicas, é onde mais se produz o lixo. A separação de lixo é uma das primeiras etapas da gestão de resíduos sólidos, ou a gestão de lixo, não é? É a primeira etapa. Consumiu, logo isto é plástico, tem que ir para ali. Consumiu, isto é papel, tem que ir para ali. Mas o que é que acontece? Acontece que nos nossos mercados, por vezes só encontramos um único tambor. Que lá temos que misturar vidro, plástico, papel, garrafa, latas, não sei o quê. Tudo então, que é lixo. Tudo que é lixo. Então isso já dificulta essa atividade de separar. Mas enquanto que essa atividade de separar é a primeira atividade muito essencial, porque ele vai
influenciar nas etapas subsequentes. Estamos a falar de uma empresa que está a reciclar o papel ou o plástico, por exemplo. Se você não separa logo no início, vai ser muito difícil aquela empresa procurar o papel, porque vai ter que, se chega um caminhão cheio de lixo, vai ter que contratar 5.000 pessoas aí tentar tirar tudo que é plástico. Enquanto que essa etapa deveria ser a primeira e mais simples, porque você só tem um único plástico na mão. Sim. Quer ditar, vai colocar só naquele tambor que tem plástico. Seria muito simples, não é? Então, isso tem sido uma dificuldade, por vezes, das autoridades locais, por não colocar os recipientes de forma adequada para nós também podermos separar esses resíduos. Quando se coloca um único recipiente de resíduos, é um pouco complicado. É um pouco complicado porque não vamos conseguir separar esses resíduos. Não vamos conseguir separar esses resíduos. Exatamente. E como jeito de últimas considerações no nosso programa, qual é a mensagem que deixa para os nossos telespectadores? A mensagem que eu deixo para os nossos telespectadores está ligado mesmo a boas práticas de saneamento, com vista a melhorar a saúde pública e do meio ambiente. Encorajar as pessoas a respeitar aquilo que são as estratégias usadas pelo governo para melhorar esses aspectos. Estamos a falar de gestão de resíduos sólidos, higienização das mãos, etc, etc. Mas tudo isso com vista à procura do bem-estar de cada um de nós, melhorando assim que é o saneamento básico ou saneamento do meio. Exatamente. Muito obrigado por estar aqui nos dando essas informações, esclarecendo aos nossos telespectadores sobre o saneamento do meio. Esperamos tê-lo nas outras oportunidades. Para si, caríssimo telespectador, é desta forma que encerramos nosso programa, que é Mais Saúde, aqui no canal Vilanculo TV, com promessas de voltar cá mais vezes. Estivemos aqui com o nosso convidado especial, que é Cláudio Simbini, formado em Engenharia Rural e especializado em água e saneamento. Eu sou Elídia Bernardo, foi com muito gosto trabalhar para si para o dia de hoje. Tchau, até a próxima.